Pablo, boa noite. Como eu revivo as minhas crenças limitantes, isso e dentro do meu dia a dia, se eu consigo ressignificar isso de forma individual ou sozinho? Então, só de fazer essa pergunta já tem um nível de consciência que precisa fazer. Escolhe uma. Qual crença que você quer ressignificar? Escassez. Então vamos lá, escassez é tratada. Então, o tratar a escassez é por níveis. Só para você entender, tá? Para ninguém desanimar na vida. Eu também tenho escassez. É aquele nível de 200, 300 milhões para cima. Eu já tive escassez de R$2.000. Agora é 300 milhões para cima. Então, normal. Vai continuar tendo. Não tem um que não tem. De um mentorado meu, eu não tenho de 100 milhões de reais. Aí eu falei, então sobe para 300. Aí ele já ficou meio assim, parou de balançar. Então é 500. Ele, 500 milhões eu tenho. Eu falei, então, você só tem um nível, porque ele achou que ele já tinha curado. Fala com a boquinha para ninguém se enganar. Fala assim, escassez não tem cura. Tem tratamento. E se você quiser regredir no tratamento, tem como também. É por isso que essa máquina sensível precisa da sua atenção. Alguém perguntou, como programar meu cérebro? Estuda PNL, escreve as linhas de comando igual eu fiz nos últimos 15 anos. Alô? Imagina alguém que tem 15 anos mentalizando todo dia, reescrevendo linhas de comando, descobrindo esse tanto de coisa que eu descobri. Por isso que eu publiquei 67 livros já. Que eu fui descobrindo através das experiências, dos desbloqueios, das conexões, das modelagens. Peraí, eu quero essa linha de comando para mim, mais uma linha nova, uma linha. Só para você entender, eu tenho uma cultura própria, eu penso do meu jeito. A pessoa às vezes fica falando, nossa, olha o jeito dele, é meu jeito. É uma linha de comando, é uma programação própria. Mas com base no que você escreveu essa programação? Com base no reino. Eu acho uma cultura superior a todas as outras. Coloquei ela como fundamento. Paulo, Jesus e João pregaram o evangelho do reino. Eu aprendi esse evangelho em 2003, foi quando eu destravei. E tudo eu construí com esse fundamento. E tendo esse fundamento, você fala, eu não gosto de você. O problema é seu. Eu valorizo mais a eternidade do que essa vida. Se você conseguir regular as coisas como elas são, na eternidade, nessa existência, você não vai mais sofrer com conversa fiada de ninguém. E eu queria saber como que um cara que já variou tanto na jornada, blindando toda a família, a gente vê a Carol, né, sempre plena, bonita, passando sua família toda, e você já teve fase que você estava careca, já apareceu com beisola, você já engordou, já emagreceu, e ao mesmo tempo, como que você saiu desses momentos? Porque hoje, por exemplo, eu tenho faturado o que eu não faturava, mas eu perdi bastante parte do meu físico. E de outras partes, o equilíbrio, como que hoje você está plenamente fisicamente, como que você conseguiu vencer esses desafios durante essa modulação, talvez da parte emocional, talvez da parte... Cara, foi até nesse palco aqui onde eu arranquei a camisa e bati aquele shape impressionante, em 60 dias, eu não acreditei até o último momento, tá? Que era possível aquilo. E você está de parabéns. Mas eu fiz. E é isso que eu falo para vocês, mesmo não acreditando, faço o que eu estou falando. Que eu sei o valor de uma crença. Eu não acreditava, porque em 37 anos eu nunca tinha conseguido. Só que eu falei para o Cariano, eu falei, o que você está falando é possível? Ele falou, você consegue, a cabeça que você tem dá para fazer. O que aconteceu? Eu fiz não acreditando, na força da raiva mesmo. E na hora que eu bati o resultado, eu não acreditei ainda. Eu falei, cara, isso aqui que eu estou vivendo é o metaverso. Só que é o seguinte, não erra no treino, não erra no sono, não erra na água, não erra... Tudo tem fórmula. É chocante a fórmula. Eu acho mais fácil, de hoje, até abril, de hoje até abril não, de hoje até o final de janeiro, de hoje, conta agora, de hoje até o final de janeiro, fazer 100 milhões de reais do que treinar aqueles 60 dias. É muito mais fácil para mim. Engraçado. Quando você vira a chave para a sua saúde, se você ficar rico, você vai perceber que a única coisa que te interessa é a saúde. Por isso que não dá para ouvir o que os outros falam. Por isso que não dá para ficar perdendo tempo com chacota, com hater, com não sei o quê. Todo rico só quer comprar uma coisa, tempo. Todo rico só quer longevidade. Ou seja, se você descobrir isso antes, você não vai perder seu tempo por causa de dinheiro. Porque quando você tiver dinheiro, você vai ter jogado no lixo de 10 a 20 anos para conseguir o dinheiro. Então não perca seu tempo ao longo do percurso. Que a única coisa que o rico está atrás, que ele pode comprar tudo, é o tempo. E você jogou fora em busca do dinheiro, aí chega o dinheiro e você vai ficar puto. Dá para ficar rico dormindo direito, dá para ficar rico bebendo água, treinando. Então você tem que entender que essa máquina, ela precisa de ter uma regulagem, precisa ter paz. Aumentar seu desfrute e aumentar seus dias aqui na Terra. E esses dias, além de aumentá-los, eles têm que ser dias de prazer. Senão você vai. Sacou? Como fazer a recuperação de clientes onde a venda de curso a maior objeção é a falta de dinheiro? Recuperação de cliente. Em venda de curso, onde a maior objeção é a falta de dinheiro. Um ticket Falta de alto. dinheiro. Então, você tem que entender que a pessoa quando está sem dinheiro, ela não deixa de comprar, tá? Até que é por isso que 77% dos brasileiros estão endividados. Presta atenção nesse código aqui que é absurdo. Ninguém deixa de comprar por falta de dinheiro. A falta de dinheiro faz a pessoa priorizar as coisas. E aí, se você mostrar para ela que a priorização do que você está vendendo vai mudar a realidade dela, a ponto dela não passar mais por esse negócio, ela consegue aceitar e coloca isso na primeira linha de comando. Qual é o motivo? Claro que você tem que ser verdadeiro. Tem coisa que a pessoa vai comprar que não vai mudar a vida dela. Tem 3 perfis de coisas que uma pessoa compra, tá? Coisas que melhoram a vida, coisas que mudam a vida e coisas que transformam a vida. Eu só priorizaria coisas que transformam a vida. Tipo assim, estou com pouco dinheiro, mas isso aqui vai transformar a minha vida, então vou investir. Se for só melhorar, não vou. Então não estou podendo gastar com melhoramento. Por exemplo, se eu tenho uma roda de ferro no carro, eu vou pôr uma roda de liga leve, eu estou melhorando a minha vida, visualmente. O carro vai ficar mais leve, tem pouca coisa, melhoramento. Mais uma coisa, por exemplo, falar inglês não é melhoramento, não é transformação. Mas você... Investir nisso, por exemplo.
Você instalar drivers mentais novos, viver experiência nova, você reprogramar sua cabeça, é transformação. Então, se você mostrar para ela como priorizar coisas que vai mudar ela, por exemplo, você sabe qual que é o sonho, os 3 sonhos do brasileiro hoje? Casa própria, primeiro um carro bom, casa e um bom emprego. Esses 3 são legítimos, sim ou não? Mas se você der conta de atravessar na frente uma prioridade que ela mudar como pessoa, para a cabeça dela crescer e ela amadurecer, ela vai poder comprar uma casa melhor, ela vai poder comprar um carro melhor e ela vai ter uma situação melhor que ela não vai ter nem emprego, ela vai ter um negócio. Então ela precisa só de colocar isso aqui na frente. Eu lembro quando meu sonho era comprar uma casa de 1 milhão, lá em Goiânia. Só que eu cresci tanto que eu sou obrigado a morar numa casa de 60. E engraçado, a casa de 1 milhão com a cabeça que eu tinha, que era meu sonho, é mais sonho da Carol do que meu. Que eu achava que eu não dava conta e não era capaz. Esse cara aqui não tinha capacidade de gerar essa riqueza para pagar isso. Ia pagar isso no financiamento e ia trabalhar igual um jumento, certo? Esse cara deixou isso de lado e falou, vou investir tudo na minha cabeça. Vou investir tudo em experiência. Essa prioridade virou a número 1 na vida de Pablo Marçal. Pablo Marçal é um lunático que vive atrás de experiência nova, de uma conexão nova, de um ambiente novo. Para ter uma ideia nova, uma ação nova e um resultado novo. Esse Pablo aqui, ó. Esse Pablo. Me permitam abrir um número para vocês. Não é, quem conhece meu coração sabe que eu não sou snob, mas é para te deixar em crise, tá? O Pablo daqui não dava conta de pagar uma casa de 1 milhão. O Pablo daqui, só de mansão, tem 8. Tipo assim, eu estou amansando nos Estados Unidos, que fica dentro da área da Disney lá. Aí minha esposa suspirou por causa de uma casa. Uma casa do jogador mais estourado que já teve na seleção aí. Ganhou a última bola de ouro. Aí ela viu a casa, viu que estava à venda. Eu fui lá e comprei essa casa. Agora, eu já tenho outra, tem 2 mansões nos Estados Unidos. Esse Pablo aqui, nem sonhar esse negócio ele dava conta. Hoje eu estava lá apresentando um programa no SBT e estava rindo do passado, porque eu sou o cara que sempre idealizou ter uma amizade com o Silvio Santos, sabe? E hoje eu entendi por que o povo gosta dele. Ele é atencioso, ele é divertido. Aquele negócio, hoje foi um grande dia para mim. Mas tudo isso aconteceu não porque eu sonhei, porque eu batalhei, não, é porque eu priorizei. E eu deixei essas outras coisas para trás. E é muito doido, porque hoje eu dou qualquer tipo de ordem, qualquer coisa acontece em poucas horas, ou minutos, ou em segundos. Esse é o segredo. Não é sobre vender ou comprar, é sobre priorizar. Quando eu coloquei essa pessoa chamada Marçal em primeiro lugar, e essa pessoa fez uma lista de renúncias, essa pessoa estudou pra caramba, essa pessoa conectou pra caramba e fez tudo que tinha que fazer, qualquer outra coisa fica irrelevante. Você entende? Sim. Um dia eu estava puto no auditório mesmo porque não cabia gente. Por que vocês estão nesse auditório hoje? Porque os outros devem estar alugados ou reformando. Eu passei e falei, eu preciso de um auditório grande. Aí é só dar uma ordem, custou milhões para montar isso aqui. E aí, tipo, você nem sonha, nem fala, eu quero, nem anoto. Só manda um WhatsApp e faz esse trem para mim. Vai chegar essa hora, desde que você priorize a coisa certa. Sim. E a coisa certa é destravar isso aqui. Ó. Eu ouso falar algo para vocês vão ficar chateados, mas eu falo em amor, como brasileiro, tá? Quer se parecer com gente, destrave sua mente. A maioria não parece. A maioria parece robô, a maioria parece escravo, a maioria parece prostituta. Você sabe o que é prostituta, né? Faz o que não gosta por causa de dinheiro, é só isso. A diferença é que um leva em cima e outro leva embaixo, só isso. Presta atenção. Priorize a coisa certa. De tudo que você pode aprender na sua vida, a minha sugestão é, aprenda inteligência emocional. Fala com a sua boca assim, eu quero destravar a minha vida. Alguém falou, por que é tão difícil fazer? Porque o passo difícil chama-se 1. Depois que fez, o negócio vai embora. Tem que começar. É engraçado que a pessoa que desiste, ela não é contabilizada em nenhuma lista. Mas o último a atravessar uma linha, ela é a campeã dos que desistiram. Ela está na frente de milhares ou milhões de pessoas. Não é sobre o seu primeiro, é sobre começar. E não desistir. Comece e não desista. Se esse aprendizado fez sentido para você, imagina o que o livro pode te ensinar. O link está na descrição. Não perca essa oportunidade.